Depressão. Como começa a depressão? Como surge uma depressão? Será que a pessoa já nasce com depressão? Será que ela adquire a depressão com o tempo? Por que ela acontece? Eu sou Jonatas Ribeiro, hipnólogo e hipnoterapeuta, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso que com certeza eu mais atendo, que é depressão. É muito comum pessoas que entram em depressão depois de acontecer coisas muito ruins com ela. Por exemplo, é muito comum vermos homens que entram em depressão depois de a mulher abandonar eles, ou mulheres que entram em depressão depois de perder um emprego, ou até mesmo de perder um marido. Mas será que a depressão daquela pessoa é simplesmente por ela ter perdido o emprego ou perdido o marido, o noivo, enfim? Eu sempre gosto de exemplificar, então vamos usar o exemplo de um homem que perdeu a sua esposa para alguma doença muito grave e ele entrou em depressão. E esse homem já está há 10 anos nesse estado, nessa depressão. Será que esses 10 anos de depressão é apenas por ter perdido a esposa ou será que tem mais coisa aí? A depressão, assim como muitos outros problemas psicológicos, muitas outras doenças psicológicas, não acontece simplesmente por um fato, mas sim um monte de coisas que acontecem na vida da pessoa. E na maioria das vezes, coisas que acontecem na primeira infância. Então, continuando esse exemplo, o rapaz que está há muitos anos em depressão e perdeu a esposa para uma doença muito grave, se nós formos olhar a vida dele, nós vamos entender que tem muito mais antes disso. Imagine que esse rapaz com 3 anos de idade perdeu o pai, por exemplo. O pai que ele tanto gostava, que era um herói para ele. Depois, com 6 anos de idade, ele teve mais alguma perca, alguma coisa na sua vida que o entristeceu muito. Tempos depois, com 15 anos, ele teve algum trauma, alguma coisa que entristeceu muito ele mais uma vez. Depois ele encontrou a mulher da vida dele e se casou com ela. E passou por cima de tudo isso que havia acontecido, até que em um certo dia a sua mulher tem uma doença muito grave e ele acaba perdendo ela. E a partir desse momento ele entra em depressão. Mas como falei, a depressão dificilmente é apenas por aquele último fato. No caso desse homem mesmo, aconteceram várias coisas que entristeceram ele durante toda a vida dele. É como se na mente inconsciente dele tivesse uma barrinha. E essa barrinha, quando ele nasceu, estava vazia. Quando aconteceu o primeiro trauma dele, que foi quando o pai dele abandonou, aquela barrinha encheu um pouco. Aconteceu o segundo fato que entristeceu muito e encheu mais um pouco. Depois aconteceu outra coisa com 15 anos e encheu, ficou faltando só um pouquinho para completar essa barra. E no momento que sua esposa faleceu, aquilo explodiu praticamente. Encheu e não tinha mais por onde sair. E no momento em que ele perdeu a sua esposa, o subconsciente juntou todos os fatos que aconteceram na vida dele. Colocou todos em um pacotinho só. A nossa mente subconsciente é a nossa criança interna. Quando você fala com uma criança, olha, no sábado nós vamos no circo. Hoje é segunda-feira. E a criança pergunta, já é sábado? Amanhã a criança vai perguntar de novo. E aí, já é sábado? A gente já pode se arrumar para ir? Na quarta-feira ela vai perguntar de novo, e aí, é hoje o circo? Enfim, a criança não tem noção de tempo e o nosso subconsciente também é assim. Ele não entende que o que aconteceu com você quando você tinha 3 anos de idade aconteceu há 30 anos atrás. Para o seu subconsciente, o que acontece com você quando você tem 3 anos de idade, o que acontece com você quando você tem 50 anos, não foi um fato que aconteceu com 3 e outro com 50. Para o seu subconsciente, tudo isso simplesmente aconteceu. Aconteceu aqui, agora, está acontecendo. Então, para o seu subconsciente, quando você sofre um trauma muito forte aos 3 anos, outro aos 5 anos, outro aos 12, depois aos 15, aos 20, para ele, todos esses traumas simplesmente aconteceram, não foram coisas passadas. Às vezes você acha que superou um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Você pensa, isso daí não me afeta mais. Mas para o seu subconsciente, sim, isso está lá, vivo, e te afeta sim. Porque o seu subconsciente não entende que aquilo já passou e que não tem mais importância. Então, aquela pessoa que você conhece que está em depressão, ou você mesmo, se você está em depressão, agora você sabe que não é por um simples fato que aconteceu, e sim por um monte de coisas que aconteceram ao longo da sua vida.
que para sua mente tudo isso aconteceu e ainda está acontecendo. Não são coisas que aconteceram e passaram e que não afetam mais. Para sua mente consciente, talvez sim, isso passou e não afeta mais. Talvez você nem lembre das coisas que aconteceram. É muito comum eu atender pessoas na minha clínica que passaram por vários traumas e a gente descobre tudo isso durante a sessão de hipnose. E quando termina a sessão eu pergunto para a pessoa: e aí, você se lembrava de tudo isso? É muito comum a pessoa olhar no meu olho e falar: eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido. Então isso só prova que as coisas que aconteceram na sua infância te influenciam muito em quem você é hoje. E é claro que cada mente funciona de uma forma, cada pessoa tem uma forma de pensar e uma forma de agir. Às vezes um fato que acontece comigo na infância, hoje pode me causar um pouco de ansiedade. Você passando pelo mesmo fato na infância, talvez hoje você tenha uma depressão por conta disso. E outras pessoas que passaram pelo mesmo fato talvez tenham uma visão um pouco diferente. Hoje em dia elas tenham desenvolvido uma coisa completamente diferente disso, que não seja ansiedade nem depressão, talvez uma compulsão. Então, se você conhece alguém que está em depressão, que está nesse estado, saiba que não é por um simples fato que tenha acontecido. Talvez a pessoa te conte o motivo pelo qual ela entrou em depressão, o último fato, o que fez com que aquela barrinha dela explodisse. E talvez para você seja uma besteira, talvez você ache que aquilo é mimimi, mas não é. Porque a depressão não acontece por um simples fato que aconteceu na vida da pessoa, mas sim por tudo que aconteceu durante toda a vida dela, desde o nascimento até hoje em dia. Pois para a mente subconsciente da pessoa, as coisas que aconteceram na infância não caíram no esquecimento. Elas ainda estão lá, vivas, como se tivessem acabado de acontecer. Porque o nosso subconsciente é como uma criança, ele é atemporal, ele não sabe medir o tempo, ele não sabe ver as horas. E por mais que você diga para uma pessoa que está em depressão: ah, você não pode ficar assim, você tem que se alegrar, você tem que sair com os amigos, conhecer gente nova. Essas coisas podem ajudar, mas não vão eliminar a depressão de uma vez por todas. Porque aquelas memórias nunca serão apagadas, elas sempre estarão dentro do subconsciente da pessoa. E qualquer fato que aconteça, mesmo que a pessoa depois de um tempo ela fique bem, ela deixe aquilo pra lá, comece a viajar por aí, se distrair e fique super bem, quando acontecer algum fato pequeno, por mais pequeno que seja, a depressão dela pode voltar. O subconsciente não tem noção de tempo. Ele vai pegar esse fato pequeno e vai juntar com todos os outros que aconteceram há muito tempo atrás. Então, realmente, na minha opinião, a melhor forma e a forma mais rápida de conseguirmos realmente passar por cima dela é ressignificando os fatos que aconteceram, indo até esses pontos e ensinando ao nosso subconsciente que essas coisas que aconteceram não devem ser carregadas para o resto da nossa vida. Que essas coisas podem ser vistas de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Nosso subconsciente é a nossa criança interior. Então, a gente deve sim ir até esses fatos e acalmar essa criança, mostrar para essa criança interior que as coisas não estão tão ruins assim. Nós temos sim que ir nesses fatos que estão gravados na nossa mente subconsciente ou inconsciente, como a psicologia diz, e ressignificar eles, trazer um novo sentido para esses sentimentos, trazer um novo sentimento para essas memórias. Você já sabia desses detalhes? Você já sabia que quando uma pessoa está em depressão não é por um simples fato que aconteceu, que pode ter inúmeras coisas na vida dela? Você conhece alguém que está em depressão? Ou você está passando por isso? Deixa aqui nos comentários. Nesse vídeo eu só queria explicar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas acham que é um simples fato que causa depressão. Eu agradeço de coração a você que ficou até o final desse vídeo. E se você está passando por isso, não se preocupe. Tem sim uma solução. Você pode sim sair dessa. Você não nasceu com essa depressão. E se você não nasceu com isso, você pode sim eliminar da sua vida. Depressão não é frescura e depressão também não é algo impossível de vencer. Compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas que estão passando por esses problemas. Dá um like para ajudar no canal e ajudar o YouTube a perceber que esse vídeo é importante
E logo mais estarei fazendo mais vídeos falando sobre depressão e ajudando da melhor forma que eu puder. Obrigado e até o próximo vídeo.